Salve, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e hoje nós daremos sequência à série Dons do Espírito Santo. Uma série muito abençoada, né? Que a gente tem aprendido muito com esses dons, a gente tem compreendido muitas coisas que não eram tão claras e hoje nós vamos estudar sobre um dom, falar, conversar sobre um dom que todo cristão deve ter para não se deixar enganar, né? Com tantos enganos que a gente vê por aí, que é o dom do discernimento de espíritos, dom de discernimento, de nós podermos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Ele é fundamental na vida da igreja para proteger o corpo da igreja, a igreja do perigo do engano. E a gente só tem que ter conhecimento para ter esse dom. Irmão Alisson. Paz do Senhor, dons espirituais. Mais um vídeo da série. Que série é essa que a gente está sendo abençoada? Tanto vocês que nos assistem como nós temos aprendido muito com esses vídeos, porque cada vídeo é um aprendizado para nós também. E muitos assuntos a gente acaba tendo dúvida, mas nem vai atrás sobre. Só que por conta do vídeo a gente acaba conhecendo mais, se aprofundando mais. Irmão Leandro. Pai Senhor a todos. Discernimento do Espírito, né? É quando Deus ele nos revela aquilo que vem da sua vontade, aquilo que não vem. É quando o Espírito Santo nos toca e nos mostra quando alguém realmente serve a Deus ou não serve. Que a gente possa buscar sempre em oração, pedir a Deus o discernimento das coisas para que não venhamos ser enganados por qualquer pessoa que se diz servo de Deus. Para iniciarmos, vamos meditar no versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O ser humano, quando ele é espiritual, e quando é que o ser humano é espiritual? Quando ele busca a presença de Deus em sua vida constantemente, através de oração, através de estudo da palavra, através da busca do conhecimento do céu. Ele tem um discernimento do que vem de Deus, do que não vem de Deus, né? E esse dom de discernimento do Espírito, ele é fundamental para o cristão, para o cristão não ser enganado por vãs filosofias, por só oratórias, por coisas que vêm do homem, não por de pessoas Deus. que têm aquela eloquência em falar, né? Que hoje nós vemos muito, né? Em todos os lugares tem aquela pessoa que ganha pela eloquência e não pela palavra e pela verdade vinda de Deus, então deixa de ser espiritual e passa a ser carne, humano. Para iniciarmos, irmão Alisson, por que o dom de discernir espíritos é imprescindível? Porque é imprescindível. Primeiro eu vou simplificar assim, porque muita gente não sabe o que significa imprescindível, porque não é uma palavra tão usada. Imprescindível a gente pode dizer que é necessário, que é algo que não pode faltar, ou seja, o discernimento não pode faltar. E por quê? Porque o discernimento é a gente saber o que é certo e o que é errado, é separar. E o cristão tem que fazer isso para ter o cuidado de não pecar, não atentar contra os seus irmãos. Nada a seguir tudo e também não palavra quando escuta. Como foi dito, muitas pessoas têm eloquência ao falar. Então temos que ter o discernimento dos céus para só aprovar as coisas boas, né? Assim dizendo. Bom, Leandro, Pode repetir. porque o dom de discernir espíritos é imprescindível, é fundamental? Assim, por que esse dom ele é necessário?
ele é necessário para que nós não venhamos ser levados por todo tipo de doutrina. E esse dom, ele é essencial para que não venhamos nos afastar da presença de Deus, por qualquer pessoa que diz Senhor, Senhor, que possa curar, seja lá o que for que essa pessoa faça, porque a gente viu em outros vídeos anteriores, que nem todo espírito é de Deus, que nem toda cura ela realmente vem de Deus, porque o inimigo de Deus, ele também opera milagres e maravilhas para enganar a muitos. E isso está no livro de Apocalipse, quando a gente conhece. E que a gente possa ter o discernimento do Espírito, para discernir o que vem de Deus e o que não vem. É muito importante, viu? É um detalhe que eu esqueci de falar. Na dúvida, não faça. Exato, na dúvida. Porque se existiu aquela dúvida, é porque você tem a ideia de que possa ser errado. É verdade. Na dúvida, é melhor não fazer. Irmão Alisson, o que o uso do dom do discernimento espiritual significa, segundo 1 Coríntios 12:10? 1 Coríntios 12:10 vai dizer: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e há outro interpretação de línguas. Aqui no contexto está falando sobre os dons espirituais e como ele é distribuído. Fala também que, por mais sejam dons diferentes, o Espírito é o mesmo. E aqui ele fala o dom de discernir espíritos, ou seja, é perceber se aquilo que está vindo para você assim, em forma de palavra ou de alguma outra forma é vindo de Deus, é vindo de um Espírito bom. Porque, como o Leandro falou, espíritos maus enganam. Então temos que ter o discernimento para aprovar se aquilo é realmente algo vindo de Deus ou algo vindo do inimigo. Leandro, o que o uso do dom de discernimento espiritual significa, segundo 1 Coríntios 12:10? 12:10, né? Eu vou ler aqui novamente para eu poder raciocinar. A outra realização de milagres, a outra profecia e a outra habilidade de julgar espíritos, a outra capacidade de falar em tipos diferentes de línguas e a outra habilidade de interpretar as línguas. Aqui a gente vê que Deus, ele prepara pessoas para cada coisa, para cada dom diferente dado pelo Espírito. Mas em cada dom que Deus nos dá, ele nos permite ter também um discernimento para que não venhamos ser iludidos por qualquer pessoa e que venhamos ter o discernimento do Espírito para seguir na vontade de Deus. É verdade, é muito importante isso. Irmão Alisson, aponte uma passagem bíblica que mostre o dom de discernimento espiritual em prática. Eu quero falar um pouco sobre duas histórias, na verdade, que uma está ligada à outra, que a primeira se encontra em 1 Samuel 24, que no contexto da história, Saul procurando Davi, ele acaba entrando numa caverna, e naquela caverna estavam escondidos Davi e seus homens. E Davi, ele poupou a vida de Saul. Ele poderia ter tirado a vida de Saul naquele momento, rapidado, mas ele sentiu um remorso no coração. E eu creio que aquilo foi a consciência dele, pesando assim, por causa do discernimento que o Espírito Santo dava a ele. E 1 Samuel 26, que é quando Davi invade o acampamento de Saul, onde Saul estava dormindo, tinha um jarro com água e uma lança. Ele pega os dois e sai do acampamento, e numa colina ele grita ao pessoal que estava no acampamento, seja os soldados de Saul. Novamente ele poupou a vida de Saul. Isso porque ele tinha consciência de que quem toca no ungido de Deus não é poupado, não é tido como inocente. Então ele teve o discernimento para saber que aquilo era errado. Saul, a gente conhecendo a história, sabe que não seguia mais. Só que Davi não tinha o direito de tirar a vida de um ungido. Belo exemplo, viu? Muito importante para a nossa vida também, que às vezes a gente agir
o olhar humano, em certas situações, a gente vai querer resolver, né? Sim, e os soldados de Davi aconselhavam ele a tirar a vida de Saul. Mas como ele tinha o discernimento do Espírito, não chegava lá. Irmão Leandro, aponte uma passagem bíblica que mostra o dom de discernimento espiritual em prática. A passagem bíblica que eu vou citar hoje, ela se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Então Pedro disse: Porque o adversário encheu o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo, manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra. Aqui a gente vê a história de Ananias e Safira. E nesse contexto a gente vê que eles tinham um terreno, eles venderam esse terreno e fizeram um voto de dar um determinado valor. Só que eles não cumprem esse determinado voto. Eles tentam enganar o Espírito Santo, dando uma parte menor do que o prometido. E aí o Espírito Santo fala através de Pedro, porque Pedro tinha o discernimento do Espírito, de que aquele não era o valor que tinha sido prometido diante de Deus. E o que acontece? Ananias e Safira, eles pagam um alto preço por mentirem, porque eles poderiam simplesmente ficar com todo o dinheiro, mas não, eles prometeram uma determinada parte, eles disseram que dariam uma determinada parte, mas que a gente saiba que nenhum de nós tem a capacidade para enganar o Espírito Santo. Independente do que a gente diga, faça, nada está oculto diante dele, porque Deus, ele sabe e conhece todas as coisas. E temos que ter cuidado para não pagarmos um alto preço, né? Nós não somos obrigados, mas quando nós fazemos um voto a Deus, a gente tem que cumprir. Porque a gente não está fazendo com qualquer homem, está fazendo com o Todo-Poderoso. Poderosa palavra também. Irmão Alisson, deixa um versículo para a nossa meditação. O versículo que eu quero deixar se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Aqui Paulo está escrevendo a igreja de Filipe, né? E ele diz que, ele fala que o amor de vocês cresce no conhecimento e na percepção. Então, isso que Paulo disse não foi só para a igreja, foi para os dias de hoje, para nós. O que Paulo falou, na verdade, é bem atual, né? Assim, pegando no contexto geral. Então, que venhamos focar nisso, venhamos crescer no amor, no conhecimento, para discernir as coisas, para provar as coisas excelentes. Porque muitas vezes você quer ter esse discernimento. Eu queria saber quando o pregador está falando algo que não vem do céu. Mas como você quer se você não busca o conhecimento? É verdade. Então, venhamos buscar o conhecimento para provar as coisas excelentes. E, irmão Alisson, Paulo é muito interessante. A gente lendo o que Paulo escreveu, a gente sente que é como se fosse para a gente, né? Como se ele estivesse falando da igreja de hoje, dos irmãos de hoje. Como se ele estivesse aqui do Como nosso se ele lado. estivesse do nosso lado. É muito maravilhoso. Eu aconselho os irmãos a buscarem essa leitura, né? De Coríntios, das cartas, para as igrejas, para tudo, porque é maravilhoso e é atual. Bom, Leandro, um versículo. O versículo que eu vou deixar hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 ao 17, que diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o Conselheiro Consolador, semelhante a mim, o Espírito da Verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque está com vocês e ficará unido a vocês. Aqui a gente vê que Cristo, nesse momento, ele fala que se pedirmos ao Pai,
Ele nos concederá o Espírito Santo, Ele nos concederá tudo aquilo que a gente pedir que for do agrado dele, algo que não venha a ser contra a sua vontade. Se a gente pedir o dom do discernimento do Espírito, Ele nos concederá para que não venhamos ser iludidos e enganados por todo e qualquer tipo de doutrina que o mundo nos oferece. Que pessoas que se dizem cristãs vêm trazendo para enganar a muitos, porque se a gente conhecer, aprender e buscar a vontade de Deus, não seremos levados por todo e qualquer tipo de doutrina do homem. Estaremos sempre diante da vontade de Deus, vivendo aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E esse foi o versículo que eu senti de deixar hoje, e que a gente esteja sempre buscando o conhecimento do nosso Deus, que é santo, justo e maravilhoso. Cada dia mais, né? E Hebreus 5:14, que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Quanto mais nos alimentamos da poderosa palavra de Deus, do conhecimento, da busca da presença de Deus, Deus nos concede o discernimento para nós sabermos distinguir o bem do mal. Isso é muito importante. E Deus deixou uma palavra poderosa nos nossos corações através desse vídeo. Que nós possamos meditar e buscar esse discernimento sempre, sempre e sempre. Amém.